Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cargas e Conexões. Hoje vamos falar sobre um tema bem sensível, a logística humanitária. Como é que o poder público e as forças de resposta atuam quando tudo colapsa? Pois bem, hoje nós temos um convidado especial, meu amigo Benício Ferrari, coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. Coronel Ferrari, que foi oficial R2 em 96, formado no INPR de Vila Velha, Espírito Santo. Logo em 97, ele seguiu para Brasília para fazer o curso de formação de oficiais bombeiro militar lá. Ele é formado em Direito, bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública. Diante de diversas atividades executadas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, desde chefe do Centro de Ensino e outros mais, hoje, Coronel Ferrari, coordenador de Proteção e Defesa Civil Estadual. Bom, para começar a nossa primeira pergunta, Coronel Ferrari, para quem está nos ouvindo e nos vendo nesse podcast aqui agora, como que o senhor define logística humanitária? Bom, não é definição técnica da área de logística, né, mas da definição de quem atua na área de proteção e defesa civil. Logística humanitária eu definiria como todo o esforço, todo o empenho, todas as ações para receber, organizar todos os itens de ajuda humanitária, que vão desde telha até roupa, cesta básica, água, enfim, todos esses itens, receber, organizar, separar, despachar, entregar para o município e, a partir dali, o município receber esses itens e entregar para o destinatário final. Ótimo, perfeito. Nas primeiras 24 horas, pós o desastre, já ter sido anunciado ali, quais são as ações que a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual, junto com os órgãos municipais, pensando em logística humanitária, quais são os passos a seguir? Bom, assim que acontece um desastre, então, nosso primeiro esforço, a nossa maior preocupação são as ações de socorro. Então, é resgatar todo mundo que precisa ser resgatado, fazer buscas para alcançar as pessoas que precisam ser resgatadas, a gente não sabe onde elas estão e se existem. Então, é buscar e socorrer e tirar do risco. Então, essa é a nossa maior preocupação nas primeiras horas. Ainda dentro desse esforço inicial, uma das nossas maiores preocupações é delimitar ou entender a demanda. Qual é a demanda desse desastre? Tanto em o que é necessário e em que quantidade isso é necessário. Alguns desastres você tem muita queda de serviços públicos ou itens essenciais como eletricidade, comunicação, água potável, estradas, você tem colapso de redes de atendimento de saúde. Dependendo do desastre, essas coisas podem mudar, quais são afetadas e em que quantidade elas são afetadas. Então a gente precisa entender qual vai ser a demanda. E dessa demanda, o que vai se resolver quando o desastre amenizar? O mais comum, que mais afeta é desastre decorrente de muita chuva, né? Então vamos lá, quando a água baixar, o posto de saúde vai poder voltar a ser utilizado. Então tá bom. Então isso é um problema agora, mas daqui 2, 3 dias não vai ser mais. E o que dessa demanda vai se perdurar no tempo e por quanto tempo a gente vai precisar providenciar um socorro. Então a nossa maior dificuldade é essa, é providenciar tudo aquilo que falta. Para providenciar tudo que falta, eu tenho que entender o que está faltando, entender a demanda. Então nossas ações iniciais são socorro, entender a demanda, estabilizar a demanda, porque não adianta também as primeiras notícias de algo que é necessário, eu mandar os recursos para o primeiro, não necessariamente o primeiro lugar que precisou é o que mais precisa. Então eu preciso primeiro estabilizar a demanda para ver todo mundo que está precisando daqueles itens que vão ter menos do que a demanda, para poder distribuir conforme as possibilidades. Então entender o problema, olhar para os meus recursos, priorizar, e aí eu distribuo conforme a quantidade que eu tenho. Se eu tiver mais do que a demanda, eu entrego tudo. Mas enfim. E, digamos assim, depois de 24 horas, no segundo dia, aí já entra a logística humanitária, né? Então, primeiro é socorrer as pessoas. Socorremos as pessoas, a gente vai ter gente que vai estar desalojada, que é fora de casa, mas hospedada na casa de parentes e amigos. E os desabrigados, que vão estar fora de casa e não têm onde ficar. E aí, pela competência legal, o município é ele que tem essa incumbência de montar e gerenciar os abrigos, mas aí precisa da ajuda humanitária para essas pessoas. Precisa de colchão, kit
ela se acomodar, né? Para o kit lençóis e cobertas para cobrir, travesseiro. Limpeza, higiene. Né? Higiene pessoal, depois a limpeza da casa dela para retornar para casa. Então, todos esses itens de ajuda humanitária, a gente vai precisar entender quanto que precisa para poder entregar. Então, a gente começa entregando uma quantidade estimada, assim, bem na estimativa mesmo, né? Bem no chute, como se diz no popular. Mas, à medida que os municípios vão cadastrando quantas pessoas têm desabregado, quantas têm desalojadas, quantas famílias, a gente começa a quantificar e entregar. É uma logística dentro da logística, né? Literalmente ali, né? É. E você pensando que nesse cenário, né, em que o foco inicialmente é prestar socorro para aquela pessoa que está lá ilhada, né, está em cima do telhado, né, aguardando ali, né, ser recebida, etc. e tal. Deixa eu pegar aqui, perdi o foco aqui, mas vai ser editado, então tá bom. Não, a minha pergunta é como é que é feita a articulação da Defesa Civil do Estado com as Forças Armadas quando está tudo já na confusão depois das 24 horas? Ou chega todo mundo junto, ou quando acontece vocês conversam logo? Como que é essa articulação? Não chega todo mundo junto, né? Primeiro, assim, o desastre, diversos tamanhos, diversas intensidades. E uma das formas de você definir que o desastre ele é desastre é que ele supera a capacidade ordinária de resposta das instituições. Uhum. Então, quando ele acontece no município, o município tem que primeiro responder. Quando o município não dá conta de responder, a estrutura municipal ela não é capaz de responder, o Estado entra para complementar as ações do município. Uhum. Então, você entra apoiando o município. Agora, se você tem vários municípios ao mesmo tempo afetados, o Estado também fica limitado na sua capacidade de apoiar aquela quantidade grande de municípios. Uhum. E aí que a gente entra pedindo recursos federais. Então, só depois que você esgota o seu esforço é que você vai buscar o esforço na esfera maior. É uma escadinha, né? Primeiro É uma escadinha, o município, exatamente. depois vem o Estado, depois o... Quando a gente vai entregar ajuda humanitária, por exemplo, eu vou entregar colchões para o município, quantos você já entregou? Porque eu tenho que entregar o que o município não deu conta de entregar. Mas ele não pode não entregar nada e só a gente fazer o esforço, né? Então, um dos princípios da Defesa Civil é que cada ente ele faça o seu esforço primeiro e o outro entre para complementar. E uma vez a gente entendendo que nossa capacidade de socorro, de mão de obra para restabelecimento ou para distribuição de ajuda humanitária ela não vai ser suficiente, a gente recorre a forças externas ao Estado. Uma dessas fontes de mão de obra, de recursos até técnicos, equipamentos, são as Forças Armadas. A gente recorre ao SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e daí ele, vendo a situação no país, ele vê o que das Forças Armadas, das Forças Federais, né? Ele pode nos atender e aciona o ministério correspondente, no caso, o SENAD está dentro da Secretaria de Defesa Civil, que está dentro do Ministério da Integração Regional. O Ministério da Integração faz o contato com o Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa dá ordem para o deslocamento de Forças Armadas para cá, né? Para fazer Isso. Inicialmente as que estão aqui no estado baseadas, mas pode vir de fora também, como já aconteceu. Uhum. Porque a gente sempre vê assim, quando tem uma chuva, né? Quebra uma ponte, aí não consegue chegar no lugar. A gente sempre vê no jornal o exército indo, Lança reconstruindo a pontes, ponte. Efetivo brigada de engenharia, Isso, que eles vêm, lançam pontes e rapidamente para chegar até o local, conseguem restabelecer um acesso. Pode ser aquela ponte não vai ser definitiva, sim, isso a gente chama de reconstrução, ela é bem depois do desastre, sim, mas já faz o restabelecimento de um acesso. Isso é importante. Às vezes você precisa, para restabelecer comunicação, você precisa restabelecer eletricidade. Para restabelecer eletricidade, você precisa restabelecer o acesso. Então, começa a desencadear ações que uma depende da outra. Certo. Né? E na logística tem uma frase que é bem conhecida, que a logística é a arte de colocar a ordem ao caos. Né? Ao caos lá e coloca a ordem. Mas o que a gente tem percebido, né, e pela sua fala inicial aqui, é que o trabalho mesmo da Defesa Civil é feito muito antes do desastre. Sim. O desastre é só o momento que você vai executar tudo que foi planejado antes ali. Isso. A gente chama o trabalho da proteção e defesa civil, até
de menos de 20 anos para cá, a doutrina mundial mudou para falar, em vez de falar só defesa civil, fala proteção e defesa civil. Porque não fala só de defender depois que as coisas acontecem, mas de você tentar proteger antes que elas aconteçam. E o trabalho, a gente chama hoje de gestão de riscos e desastres. Tanto que você vê alguns organismos internacionais ou de outros países que não fala civil defense, fala disaster management. Isso. É risk and disaster management, gerenciamento de risco e desastre. O gerenciamento de risco são todas essas ações que a gente faz antes do desastre acontecer, para gerenciar o risco dele se concretizar. E uma vez que o desastre acontece, aí a gente desencadeia as ações pós-desastre. E uma das coisas que a gente faz antes do desastre é a preparação para a resposta quando o desastre acontecer. Certo. E aí isso inclui treinamentos em conjuntos? Quando eu pergunto sobre a articulação antes do desastre, tanto a Defesa Civil como os outros órgãos, existe algum tipo de treinamento que vocês fazem em conjunto? Podem ocorrer, sim. As Forças Armadas têm um exercício sobre defesa civil, chama-se ECADEC, que é exatamente a atuação das Forças Armadas em desastres. E localmente, cada estado pode organizar os seus simulados e envolver as Forças Armadas a convite, né? Aí eles vêm podendo participar, tendo condições financeiras e orçamentárias de tomar parte no exercício, eles tomam e isso é muito bom. Mas a gente não faz só... A nossa logística não nasce só pós-desastre. A logística também ela acontece antes do desastre. Por exemplo, nós, na Defesa Civil aqui do Espírito Santo, hoje eu tenho meus estoques de itens de ajuda humanitária. Eles estão lá em três depósitos no estado, um mais para o norte, um aqui na Grande Vitória e um no sul. E se tiver o desastre, eu não preciso comprar esses itens. Eu já tenho comprado e estocado, eu só entrego. Então a gente consegue, com 24 horas no máximo que o município pediu, já está disponível ou entregue o item de ajuda humanitária. Então não demora a chegar para o município porque a gente prepara antes. Não só eu tenho estoque, como eu tenho atas de registro de preço. Tá. Caso o estoque baixe, eu já aciono. Porque isso é muito melhor do que eu ter que fazer uma compra emergencial, que apesar de ser mais rápido que uma licitação, às vezes você não consegue o preço tão vantajoso e mesmo assim demora. Então a gente faz a licitação toda agora em tempo de paz, para deixar tudo preparado para no momento do desastre eu só lanço mão dos meus estoques e dos meus contratos. Isso vocês têm um mapeamento assim, de que itens são esses que vão ser guardados e outros Sim. que não podem ser guardados, então fico ali aguardando a ata disso? Colchão, travesseiro, kit lençol e coberta, kit higiene pessoal, que é banho, escova-dente, lavar cabelo e tal, kit limpeza, que é para produtos de limpeza mesmo, vassoura, desinfetante, etc. Telhas de fibrocimento e cumieiras de telhado, lonas para cobertura do telhado de forma mais rápida, e isso é que a gente tem estocado. Isso estocado. E a gente tem contratos para cesta básica e água, que a gente não estoca porque estraga, né? Então, mas a gente tem o contrato, a gente aciona o contrato, a empresa tem que entregar rapidinho. Isso fica distribuído pelo Estado do Espírito Santo? Pelo Estado todo. Os contratos são para entregar em todos os municípios. E esses locais de guarda dos produtos que vocês já têm ficam também norte e sul do estado? Isso. Na Grande Vitória é um almoxarifado nosso próprio. No sul e no norte é uma colaboração da Conab. Então, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, ela nos apoia, cede espaço no armazém deles. Entendi. E a gente tem o nosso estoque dentro do armazém da Conab. E em Cachoeiro, no sul do estado, Cachoeiro do Itapemirim, e no norte, em Colatina. Perfeito. Então, a Conab, então, que faz essa... Elas nos cedem o espaço, somente o espaço. A gente opera o nosso quadradinho de vocês o lá. quadradinho. E quando vocês estão todo mundo junto, as Forças Armadas, Defesa Civil, as ONGs, né, que acabam trabalhando em momento de desastre, vocês conseguem falar a mesma língua? Todo mundo consegue se entender? A gente se entende. A mesma língua, assim, é um dos princípios da ferramenta gerencial do sistema de comando e operações é a linguagem única, né? Então você fala os mesmos termos. E a gente não usa as mesmas ferramentas gerenciais. Então, às vezes, os termos são um pouco diferentes, mas a gente acaba se entendendo, acaba funcionando. Alguma coisa é bem comum, somente entre as Forças Armadas. Falar de briefing, debriefing, falar de... alguns termos militares são bem próprios, bem peculiares e a gente se entende. Ainda bem, né? Que bom. Já pensou no meio de desastre ainda todo mundo não conseguia se entender. Quais os principais recursos logísticos que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil Estadual
Ou coordenadoria? Coordenadoria, ela não é uma Coordenadoria, secretaria, hoje ok. ela é um órgão dentro do Corpo de Bombeiros. Tá, então, quais são os principais recursos logísticos que a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual do Espírito Santo dispõe hoje? Bom, além os armazéns, né, Tá. dos estoques e dos contratos, nós temos 9 caminhões baús para poder fazer essa distribuição, caminhonetes para ajudar na ponta da linha, caminhonetes 4x4 espalhadas pelo estado, e a gente tem mapeado os caminhões de transporte de outros órgãos do estado, Sejus, Ministério Público, a Polícia Penal, Polícia Civil. Que podem ser utilizados E a gente podem, não são. São a gente utilizados. aciona, eles emprestam o recurso, e daí esse recurso ele é empregado ali no desastre. Né? Porque não faz sentido você ter essa frota inteira de... Você tem que ter o recurso para o desastre. Então, é normal, você articula as potencialidades, as capacidades dos órgãos, os recursos dos órgãos para usar em desastre. Faz parte mesmo. A gente não tem que ter tudo na defesa civil. Que você tem que ter no poder público. E, às vezes, até junto a particulares. Também a gente aciona empresas de transporte que emprestam carretas. Já, por exemplo, mandamos parceria com empresas de transporte terrestre e companhias aéreas. Mandamos mantimento para o Rio Grande do Sul no ano passado. Sim. Tudo de forma cooperativa e voluntária. Né? Então, cooperação voluntária dessas empresas. Agora você tocou num outro ponto aí, né? Que eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre exatamente isso aqui, né? O apoio, né, de forma voluntária, né? Que pode ser muito bom. Mas também pode ser um caos, no meio do caos. Não é? A logística, ela, como a gente conversou aqui sobre tanta coisa, né? A gente faz prevenção de desastre, mitigação de desastre, preparação para o desastre. Na hora do pós-desastre, a gente faz socorro, faz ajuda humanitária e faz restabelecimento de serviços básicos essenciais, de coisas essenciais, e depois uma reconstrução. Então, a logística humanitária ela é um pedaço da resposta, que é um pedaço de toda a gestão de risco e desastre. Mas ela acaba sendo, muitas vezes, dentro do que os profissionais de proteção e defesa civil falam, é que ela é um desastre dentro do desastre. Porque, às vezes, ela toma uma proporção tão grande que você acaba tendo que despender recursos humanos e materiais, tempo e energia e esforço para gerenciar toda a ajuda humanitária. Porque a gente volta naquela conversa, né? Porque eles, entre as forças que atuam na proteção, né? Que você falou, né? Proteção e defesa civil. Proteção do desastre, defesa do desastre, eles falam a mesma língua, mas quando vem o pessoal no voluntário, não entende a língua que vocês falam, né? Não é só nem a língua, né? Não entende a sistemática, que é o principal. Isso. E o que eu costumo falar desde cedo na carreira, né? Assim, quando você está numa operação, você tem um plano, você tem alguém comandando uma operação, coordenando. Comandar não é mandar, né? Mas é porque as informações fluem para um ponto comum, que é um posto de comando. Ali você tem a informação do todo, você tem a visão ampla. Então, você toma decisões baseadas em informações mais completas. Quem está na ponta da linha não tem o panorama completo. E, por isso, o plano ele também é traçado a partir da visão global do que está acontecendo e a visão global dos recursos que você tem disponível. Se, por exemplo, eu aloco um trator para um determinado município, falo, esse trator vai ficar aí durante 3 dias. Porque eu estou vendo que no outro município eu vou precisar desse trator. Se ele toma a iniciativa aqui de empregar o trator por mais dias, ele acaba com um plano que está envolvendo uma parte que ele não está vendo. Então, a iniciativa fora do plano, ela atrapalha. Tanto de quem faz parte do sistema, quanto a iniciativa do voluntário que chega. Por exemplo, chega muita gente que quer entregar a ajuda humanitária num determinado município, e você tem uma via de acesso só para o município, que digamos que ele tenha 3 entradas e 2 estão bloqueadas porque caiu barreira, caiu ponte, e você só tem um acesso. Aí chega aquele monte de gente. E aí o serviço essencial eu não consigo levar porque está tudo engarrafado, porque tem um monte de voluntário que não era para ter ido. Então, o voluntarismo ele não é ir direto para a ponta da linha. Se a pessoa quiser ser voluntária e ajudar, ela precisa ser voluntária para quem está coordenando. Vem cá, estou me apresentando como voluntário. Onde você precisa de mim? O que é que você precisa de mim? Não é ir para lá. Se ele for para lá, muitas vezes ele atrapalha.
No mínimo, ele atrapalha porque eu não sei que ele está lá. Então, eu vou mandar mais recursos para lá porque eu não sei que ele está lá. É a ideia, por E exemplo. não está coordenado, não Ele tem não nada. está, ele não tá cadastrado, ele não deu entrada no hall de agentes que eu tenho cadastrado, de forças cadastradas que eu tenho para poder atuar. Então, eu não estou fazendo a gestão desse recurso. É igual ele falou. Ele falou que eles já têm produtos como colchão, travesseiro. Aí vai uma loja que vende colchão, não se na comunica cabeça com deles quer levar um Defesa caminhão de Estadual e colchão. quer levar Aí ela direto leva, vamos pra supor, lá. ela leva 50 colchões para o município, que eu já tinha mandado 30. Pois é. Aí um outro município está faltando. Se eu soubesse que ele ia levar os 50, eu não mandava os 30, eu mandava os 30 para o outro município. Aham. Então, a gente ter a informação do que está acontecendo é muito importante, porque não tem jeito. O que a gente faz em nível estadual num desastre é fazer gestão de recurso crítico. Quer dizer, você tem itens que você vai precisar de mais deles do que a gente tem disponível. Colchão, alimento, água, roupa, maquinário, carro-pipa. Tudo isso vai precisar muito e você não tem naquela quantidade imediatamente após o desastre. Depois a demanda vai abaixando. Então, para poder fazer a gestão disso, a gente tem que ter um panorama amplo, que é o que eu estava falando de estabilizar a demanda, entender a demanda para poder fazer a gestão. Se as pessoas entram botando recursos sem passar pelo sistema, sem se integrar aos esforços de forma, por iniciativa da cabeça dela, ela vai ajudar alguém na ponta da linha. Vai. Mas ela atrapalha todo o esforço. Então, eu entendo que as pessoas querem dar vazão ao sentimento de solidariedade, de ajudar, mas a forma correta de ajudar é se integrando. Existe uma forma mais inteligente de se fazer isso. Forma mais e que você otimiza a tua ajuda. Certo. Mas o cara, não, pô, eu tô aqui, sou voluntário, quero cavucar aqui, tirar a lama da rua. Ótimo. Aí tem um município que eu sei, eu consigo levar, então beleza, entra aqui no caminhão que eu te levo para lá. Ele for por conta própria, aí ele entra num local que, vamos supor, a lama está contaminada, ele não está sabendo, daqui a pouco vira mais uma vítima. Então, não pode agir de forma individual. O esforço tem que ser coletivo. Então para você que está nos assistindo aqui agora, nesse momento, você quer ajudar, sua ajuda pode ser muito bem-vinda, mas primeiro o caminho é se integra ao sistema, se apresenta como voluntário ou lá no município, no posto de comando, ou na Defesa Civil do Estado, como recurso para o Estado para ir para qualquer município. Porque muitas vezes, eu me recordo, certa vez, eu me recordo agora claramente se foi o problema que ocorreu em Iconha ou se foi em Mimoso do Sul, mas que o senhor teve que vir a público e pedir para as pessoas pararem de doar. Porque estavam doando e muito do que se doava não tinha condições de ser entregue, até porque era sapato com o pé faltando, ou coisa que não era para ser usado em lugar nenhum, já era para ser jogado fora. Às vezes chegava os 2 pés do sapato, mas chegava num caminhão. No meio de um caminhão de coisa, um volume grande, volume mesmo, né? Metragem cúbica. Eu tinha um pé aqui, e onde está o outro pé no meio desse... E aí você falava que você tinha que montar literalmente uma empresa de logística dentro... O que aconteceu o que aconteceu em Mimoso, que a gente encheu o ginásio da cidade com doações de roupa e sapato. E aí você tinha que tirar, a gente tinha que encher uma carreta de doação, mandava para o presídio feminino, lá ficava durante uma semana as presas fazendo a triagem. O que é roupa masculina, feminina, de criança, tal tamanho, juntar os pés dos sapatos, para depois de uma semana ter o que serve, o que não serve, que muita coisa era doada que é inservível, a pessoa estava se livrando de roupa velha. Depois de uma semana, triava uma carreta. Aí voltava essa carreta para eu distribuir. Depois eu tinha que pegar outra carreta e a gente estimava coisa de 40 carretas. Nossa. Eu ia levar 40 semanas para poder processar tudo aquilo. E desse material que foi dado de forma voluntária, o que isso foi aproveitado? Porcentagem? Foi descartado? Olha... 10%, 20% ou mais da metade? Acho que aproveitar. Não, assim, aproveitar imediatamente para entregar às pessoas. Talvez ali 80% não foi entregue de forma imediata, porque estava perdido no meio do bolo. Entendi. Aí disso, eu não sei, não consigo te estimar quanto disso era inservível e o que serviu depois a gente foi doando, mas aí não mais para Mimoso, mas para outras instituições de caridade, porque a gente não perde, né? A gente acaba entregando. Até porque já tinha até passado. Aquilo ali já tinha passado. Quer dizer, entregaram muito mais donativo do que a gente tinha de demanda. Tem alguns estados, eu visitei um estado recentemente, semana passada,
A gente não trabalha com donativo. Eles não trabalham com donativo. Quer ajudar? Faz o Pix. Ah, isso que eu ia comentar. Porque aí eles compram exatamente o item que precisa na quantidade que precisa. E dão preferência para o comércio local, que às vezes está atingido e você precisa fazer girar a economia ali. Então a Defesa Civil pega e ou repassa para o município, ou eles mesmos fazem aquisição, mas eles já adquirem na quantidade que precisa. Eu preciso de tantos colchões, você vai comprar exatamente os tantos colchões. De comprar com o comércio local ou e outra coisa, entorno, é a melhor você coisa, né? poupa a necessidade de transporte. De transporte. Entendi. De Você já transporte, facilita a cadeia logística, de para armazenamento. fazer a divisão, né? Então, ao invés de eu doar o material em si, se eu posso fazer a doação em espécie, né? Eu faço um Pix ou compro e mando entregar logo lá. Mas comprar e mandar entregar também é bom estar coordenado. Tá, ok. São Pessoal, duas coisas. preciso saber o que vocês precisam. Exatamente. Vocês estão primeiro- precisando de quê? Pô, posso levar um caminhão de colchão para lá? Falei, segura aí que nós vamos ver. Ah, tá. Então aqui, ó. Esse pessoal aqui desse grupo quer levar um caminhão de colchão. São quantos colchões? Ah, são 50 colchões, beleza. No meu plano, eu já vou tirar 50 colchões meu. Porque eu eu sei que eles já vão vou contar levar. com você ali que vai. Aí eu vou, ó, vai para tal município. A gente fez isso. Teve igreja que procurou, pô, nós estamos querendo juntar donativo. Eu falei, ó, você quer ajudar mesmo? Se você puder, em vez de juntar os donativos e me entregar esse donativo, se você pegar aí, pega a igreja da mesma denominação sua lá da cidade, conversa com eles e fala assim que vocês vão pegar aqui e entregar para eles. Para eles. Aí, beleza, esse pessoal já deixou de estar na minha demanda, porque eles receberam dessa igreja. Então, os meus donativos já não iam para eles, porque eles já iam receber. Entendi. E assim fica mais organizado. A ideia é sempre, você quer doar? Vai direto para a Defesa Civil, para quem está fazendo a gestão daquele colapso, né? Isso. E ver o que eles querem, o que eles estão precisando naquele momento, né? O senhor acha, na sua experiência, que a sociedade compreende, de fato, qual que é o papel da coordenadoria, no nosso caso aqui no Estado, né, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil? Ela entende plenamente isso? Sua função... Qual a sua percepção sobre isso? Porque a ideia que a gente tem do lado de fora aqui, falando como leigos, é eu que... vou falar o que eu penso. Tá. É que parece que a pessoa só conhece Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, quando tem a desgraça, quando tem um evento, quando tem um desastre. Mas será que eles sabem como que vocês trabalham no momento que não é do emprego prontamente da resposta, o trabalho que tem por trás, o trabalho de vocês efetivamente, né? Qual a percepção que o senhor tem como profissional dessa área? Antes dela responder, eu vou falar uma metáfora para depois eu completar a minha resposta. Mas sua pergunta é meio injusta comigo. Que é a mesma coisa que você perguntar para o peixe que está dentro do aquário, como é que as pessoas estão fora do aquário e enxergam o aquário? Então é um pouquinho difícil, mas deixa ela falar a percepção dela. Não, para mim, a Defesa Civil, eu só consigo enxergar a Defesa Civil mais, né? Não que eu não consiga enxergar, obviamente, eu sei o que vocês fazem, mas assim, eu penso que a população mais só pensa nas pedras rolando no morro ou de enchente. De enchente. Tá lá todo mundo trabalhando no escritório dele, eu acho que a população pensa isso. Desculpa. Não precisa se desculpar. Quando a pedra do morro rola, né? Ou quando tem alguma enchente que está lá só para organizar. Eu acho que quando a gente também foi preparar esse episódio, muita coisa para mim, apesar de eu ter conhecimento da Defesa Civil, foi interessante saber. Esses pontos, por exemplo, que já tem guardado de produtos, né? De materiais pelo Estado. Isso, para mim, foi uma surpresa. E eu falo isso assim com certa preocupação, inclusive, porque a gente vê outras nações, aí eu pego o exemplo, talvez, do Japão, e eu não sei em que patamar está ali, né, o Departamento de Proteção e Defesa Civil deles ali, né, mas você vê lá os trabalhos que são desenvolvidos e a sociedade, eles participam ativamente, né? Tanto que se treinamentos, vai ter lá, né, da sociedade. Eles já sabem que quando tem treinamento ou não, soa um determinado alarme, eles já foram treinados ali para saber, isso aqui a situação é essa é um tsunami, é um terremoto, é um não sei o que lá. Então, eles já internalizaram aquilo ali. E parece que a comunidade não tem muito isso aqui, sabe? Bom, aí tem vários pontos dentro de tudo que você falou. Primeiro que é o seguinte, a população entende completamente o que é a Defesa Civil. Qual Defesa Civil? Porque a Defesa Civil é um sistema. Sim. Você tem um órgão federal, você tem um órgão estadual, você tem um órgão municipal. Okay. Então, quando você fala a Defesa Civil, de qual desses entes políticos você está falando?
porque em cada um deles você tem Uma estrutura. uma estrutura que pertence ao sistema. Então, a Defesa Civil como sistema, eu entendo que a população, eu acho que a população entende pouco. Ela não entende isso. Outra coisa, aí a Defesa Civil no Brasil, não sei como ela é no Japão, mas quem dá o primeiro atendimento é a Defesa Civil do município. Sim. Então, a Defesa Civil Estadual não é ela que vai lá socorrer o cidadão. O nosso papel não é esse como Defesa Civil Estadual. O nosso papel como Defesa Civil Estadual é preparar o município para que ele tenha a maior capacidade possível para atender melhor o cidadão. Assim, a gente falou que o desastre, quando supera a capacidade do município, quanto maior for a capacidade do município, menos ele vai precisar de reforço externo. Então, a gente tenta elevar a capacidade dele, ou na linguagem do desastre, aumentar a resiliência do município, a capacidade de responder, não só a resiliência das edificações, da estrutura pública, mas do próprio município em si auto-resolver, digamos assim. Outra coisa que a população precisa entender é que todos os órgãos do sistema de defesa civil, a Secretaria Nacional, as coordenadorias estaduais ou secretarias estaduais, dependendo de como é no estado, e as coordenadorias municipais, não são só eles a defesa civil. O slogan único, ou que é comum, né? É que a gente fala que defesa civil somos todos nós. No Japão, a população entende muito isso. Naquela palestra que eu assisti, que o professor Macário deu, tá lá falando do acidente de Fukushima. Menos de 3% da população foi socorrida pelos órgãos de socorro. A maioria foi pelas pessoas, foi... Né? O cidadão se autossalvou, ou ele salvou da família, ou o vizinho salvou o outro. Então, a população também tem que estar preparada para o desastre. Isso. E o papel da Defesa Civil, o nosso é preparar os municípios, para ajudar os municípios nesse esforço. O município é preparar o cidadão para que ele entenda. Pô, eu moro numa área de risco. Minha área de risco aqui tem o risco de rolar uma pedra. Ou dessa encosta deslizar. Se está chovendo forte, ou está chovendo há muitos dias, eu tenho que prestar atenção no risco. Se está chovendo demais, eu tenho que sair dessa área. Para onde que eu vou? Qual é o abrigo do meu município? Ou não, eu vou para cá do parente. Não sou desabrigado, sou desalojado. Então, a população precisa entender isso também, que ela é parte do sistema. E isso, no Brasil, em geral, as pessoas não entendem muito bem. Precisaríamos ensinar isso na escola. Eu falo que a cultura não está estabelecida. A gente está num movimento, numa luta processo, de criar essa cultura realmente na população. A gente aprende na escola a representar o ciclo aromático do anel benzênico. Você aprende a fazer o gráfico da função cotangente. Mas você não aprende que... Decora até a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara. Mas você não aprende que você não pode cortar um talude em 90 graus. Que se você cortar o talude, você vai aumentar a chance dele escorregar. Você não aprende que tipo de planta você não deve plantar numa encosta. Vou plantar bananeira, né? Você vai plantar bananeira, a raiz é pivotante, ela vai furando a terra. Que é pior, né? Facilita a entrada de água e escorregar a encosta. Então, tem árvores que as raízes se espalham, ela forma uma rede e segura melhor a encosta. Você tem que saber que, enfim, essas coisas você não... Tem que levar para as escolas, né? Temos que levar para as escolas. Temos que as escolas... O senhor usou uma palavra muito importante, que foi sistema. Né? O governo federal acabou de lançar agora uma política, né, nacional de proteção e defesa civil, ou plano, foi recente. É o plano, a política é de 2012. O plano agora. Mas no estado do Espírito Santo, nós já temos um plano, né, Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, o PEPDEC. E é interessante quando você analisa o PEPDEC, que lá você vê a ação coordenada de diversos entes. Né? Eu vejo lá a ABIN, eu vejo lá Sejus, Sedu e tantos outros mais ali. ADP, Cezan, numa SEAG, situação dessa ali, né? Como que articula todos eles ali? Então, a dificuldade é essa, né? Articular todo mundo. Facilita com a preparação. Antes do desastre, ou quando não está tendo desastre, a gente está nesse movimento de preparação. Então, você tem os pontos focais, você faz simulado, faz reuniões, aprimora o plano. Por exemplo, eu vou lá na SEAG, vamos dividir. Deu um desastre, vai acabar com as estradas e não sei o que e tal, divide. A SEDURB, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vai cuidar do centro urbano do município. Como que você vai fazer isso? Tem maquinário? Tenho. Eu tenho um contrato de máquina. Bom, não tenho, então vou fazer o contrato. No desastre Mimoso, a SEDURB tinha contrato de maquinário prévio só para desastre.
Olha só. Não era para manutenção de estrada, era para manutenção de estrada em caso de desastre. Entendi. Então, assim que a água baixou, no domingo, o desastre foi de sexta para sábado. No sábado para domingo, a cidade ainda estava cheia. No domingo, quando a água baixou, a gente já acionou o maquinário. Na segunda-feira, as máquinas já estavam chegando para começar a tirar lama, tirar entulho e restabelecer a transitabilidade no município. Então, isso a gente faz antes. A SEAG cuidou das estradas rurais do interior e o DR cuidou das rodovias e pontes estaduais. Então, isso tudo a gente divide antes. E na hora que acontece o desastre, a gente já tem, por esse plano, pré-definido quem faz o quê. Quem vai fazer o quê? Então a SEAG já sei que a SEAG vai cuidar da estrada do interior. A SEDURB vai cuidar disso aqui. A Secretaria de Saúde vai ver o posto de saúde e tal, vai ver quantos remédios precisa levar e tal. A logística de remédio também, às vezes. É um remédio que precisa levar, ou profissionais de saúde. Então, a SEDU vai ajudar a ceder escola para ser abrigo, enfim. Cuidar de repor material didático. Cada secretaria tem a sua peculiaridade. Né? Isso tudo a gente faz fora do desastre. Aí, falando de Mimoso, conta pra gente algumas experiências que você teve em Mimoso. E foram 2 em 10 anos de diferença, correto? Bom, nós tivemos em 2013 e 2024. 13 foram 55 municípios dos 78. Tá, nossa. Foi uma situação assim de... Você imagina que choveu 100 milímetros num dia, e 100 no outro, choveu 500 milímetros em 5 dias. Teve município que metade de toda a chuva que caiu no ano inteiro, ela caiu em 6, 7 dias. Então, choveu muito em alguns lugares. Muito, muito mesmo. E dissolveu as estradas e, assim... foi o nosso equivalente àquele do Rio Grande do Sul. A gente não teve tanto óbito, graças a Deus. Não tivemos tanta área alagada, aquela área inundada que ficou igual no Rio Grande do Sul. Mas a gente teve uma área muito grande afetada. Isso foi muito difícil a gente enfrentar. O Corpo de Bombeiro com 1.000 e poucos homens de efetivo existente, e a gente tinha uma operação de 1.000 e poucos homens de fora do estado, de Forças Armadas. Sim. Por exemplo, teve um coronel da aeronáutica que montou uma base para controlar as operações aéreas, o tráfego aéreo das aeronaves que faziam resgate, dos helicópteros. Ali. Tinha helicóptero da Polícia Federal, Polícia Civil de outros estados, Polícia Militar, da Marinha, do Exército, da própria Aeronáutica. Então, todo mundo trabalhando você tinha uma ali. esquadrilha de aeronaves voando para poder alcançar os locais que por terra você não alcançava. Então, foi uma operação enorme, gigantesca. E esse de Mimoso foi o desastre mais intenso, né? Não foi só Mimoso, foram 13 municípios. Mimoso, Apiacá e Bom Jesus foram os principais afetados. Mas foi muito, muito intenso. Choveu em alguns pontos da ordem de 600 milímetros em 6 horas. Nossa. Então foi uma chuva assim... Surreal o negócio. É surreal. É surreal. Não dá para você imaginar essa quantidade de água caindo. E caiu em vários vales, né? A montante da cidade de Mimoso. Então caía e escoavam por esses vales, chegando em Mimoso e a calha do rio Muqui do Sul, que passa por Mimoso e vai desaguar lá no Itabapoana, ela não comportava toda aquela água. Então, ela meio que, a própria calha do rio, ela represou toda essa água ali no município, na sede do município. E aí foi bem, bem intenso e bem desafiador, né? O município parecia que jogado um míssil lá e explodido. Coronel, tal tamanho de devastação. Isso é muito difícil de prever. Como que trabalhar numa situação dessa? Porque isso provavelmente deve ter fugido de toda e qualquer previsão matemática, né, que o sistema todo gera. E aí? O que acontece? A gente trabalha a previsão, a gente faz... você tem modelos matemáticos preditivos, e ainda que você faça uma grade local para olhar aqui, Espírito Santo, o dado que entra nessa grade, ela vem de modelos globais, que estão olhando o tempo no mundo inteiro. Entendi. Então, e esses modelos globais, muitas vezes, eles não reportam, não conseguem olhar na minúcia o que acontece aqui, no estado, que é um quadradinho de forma pequeno, micro ali, né? Micro no globo, né? E os modelos não estão aperfeiçoados aqui para essa região assim, né? Até estão para algumas coisas. Por exemplo, se você vai detectar uma zaca, a gente prevê com muita facilidade. Aconteceu isso no início do ano. Lá no comecinho de janeiro, primeira semana de janeiro, a gente falou, tal dia ela vai bater e vai ficar até mais ou menos tal dia, uns 4, 5 dias de zaca com chuva forte. E veio, exatamente como previsto. Mais ou menos na quantidade prevista, mais ou menos nos locais previstos. Fala para ela o que é a zaca. É Zona de Convergência do Atlântico Sul. Não, isso eu sei. A zaca, vem lá
pega aqui uma região do Brasil grande. Uhum. Uma frente fria, né, que a gente chama. Isso eu sei. Por acaso, uma frente fria. Então, nossos modelos são capazes de prever. Agora, você tem alguns fenômenos meteorológicos, aí não é a minha área, né? Eu estou simplificando dentro da minha ignorância na área, que às vezes você está o tempo limpo, aquela tempestade de verão, que de repente ela forma e chove de uma vez. E isso é mais difícil de você prever e de monitorar. Tem tipos de radares meteorológicos que você não vê esse fenômeno se formando. É convectiva, né? Chuvas Aquela mudança, né? De temperatura. E às vezes ela chove, aí chove, evapora, bate lá na nuvem, chove de novo. Ele se retroalimenta o sistema. E se ele ficar estacionário, fica em cima do mesmo lugar. Às vezes ele se movimenta e essa chuva vai seguindo. Às vezes ele é estacionário e causa esse desastre. E o que aconteceu em Mimoso é que os modelos matemáticos que a gente tinha, que tem ainda, né? Esses modelos ainda estão aí, eles não previram de forma nenhuma. Eles apontavam a chuva no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deu ponto facultativo na quinta-feira. E não choveu lá o que era esperado. Para cá, ele dava coisa de 30 milímetros. E choveu 600. O nosso meteorologista olhou e falou assim, isso não tá com cara de 30. Não tá legal, né? Ele botou 120. Ele mesmo dobrou ali já, né? Ele botou 120 para um dia, 120 para o outro. Mas na virada da meia-noite é quando vira o dia. Então, se você juntar 120 de um dia com 120 do outro, mas era 120 numa probabilidade. Entendi. Você tinha várias probabilidades de chuva. Então, você tinha que ter as duas maiores quantidades de chuva nos 2 dias, ali na virada de um dia para o outro. E aconteceu, toda de um dia, ela veio para perto ali de 9 à meia-noite, e o outro veio de meia-noite a 3 horas da manhã. Dos 2 dias, dos 2 períodos de 24 horas. E o modelo ele não vai apontar o horário certo que vai chover. Aí isso aí já é monitoramento. E choveu coisa aí dos 600 milímetros, né? Então, é muito difícil você prever. A gente está avançando bastante. Esse evento em Mimoso, o governador deu um comando de a gente avançar. De lá para cá, o governo federal disponibilizou aquela ferramenta do Cell Broadcast. Então, hoje a gente consegue dar aquele aviso que, mesmo que você não se cadastre, seu celular vai tocar se eu mandar o aviso para você. Agora, essa capacidade de alertar muito grande, muito potente, nos dá uma necessidade de uma capacidade de previsão e monitoramento muito forte. Então, a gente está buscando formas de avançar nessa modelagem numérica para tentar prever com a maior antecedência possível e estamos avançando na capacidade de monitoramento com radares meteorológicos, com estações meteorológicas, uma rede maior de estações para que a gente consiga ver a chuva acontecendo e avisar com antecedência. Ligar para o município, ligar para a Defesa Civil do município, avise, passe com carro de som, toque as suas sirenes, toque o sino da igreja e nós vamos mandar também o aviso pelo celular. E a população sai? É isso que eu ia falar. A população precisa entender. Muitas vezes eu vou avisar, mas às vezes aquela chuva ela vai estacionar e não vai para o município. Ela estaciona antes. E isso não tem como exatamente você determinar 100% com certeza o que vai acontecer. Às vezes você vai chover, como aconteceu já esse ano. Vai chover em Guarapari, pode chover em Guarapari muito forte, o município de Guarapari. Choveu muito forte, mas numa região inabitada entre Buenos Aires e Alfredo Chaves. A gente acertou a previsão, mas ela não caiu onde tinha gente. A gente deu aviso para a população, se a pessoa saiu de casa, eu saí de casa e saí à toa. Você não saiu à toa. Que bom que você saiu. Isso precisa as pessoas entenderem. E a gente está fazendo uma campanha também de comunicação sobre essa dinâmica toda, né? Que o alerta que a gente emite não é um alerta, muitas vezes, de que o desastre está acontecendo. Então, um terremoto em alto mar, vem uma tsunami. Você tem certeza que a tsunami vai chegar. Quando você está falando aí de chuva, não necessariamente ela vai cair naquele bairro. E o alerta, ele não pega uma área certinha. Quando eu escolho uma área para emitir o alerta, eu escolho uma área, o sistema ele olha todas as antenas de celular que apontam para aquela área. Só que a antena não pega só aquela área. Entendi. Então, às vezes, o bairro vizinho vai receber o alerta também. Então, e o alerta ele não é para dizer que o desastre é 100% de certeza que ele vai acontecer, mas o alerta te diz que o risco do desastre acontecer subiu muito a ponto da gente estar recomendando você sair de casa e ir para uma área segura. Se você mora na área de risco, algumas pessoas elas já moram em área segura. Então, ela recebeu esse alerta, tem que conviver com essa dinâmica. Recebeu o alerta, sai de casa, vai para a área segura. Ou vai para a casa do vizinho, para a casa da rua de cima, ou para o abrigo, ou para a casa do parente.
já vai diante da previsão ou do alerta enviado. Porque no sistema de alerta e aviso, né, alerta e alarme, existem aquelas graduações aqui, né, dos períodos ali, né? Verde, amarelo, laranja, vermelho, né? Mais ou menos. É mais ou menos isso. Mais né? ou menos. O verde, o vermelho e tal, é mais para o nosso estado de prontidão de mobilização. Vocês. Ok. E é a partir desse momento aí que vocês emitem. Quando a gente enxerga no modelo numérico que alguma coisa pode acontecer, a gente emite um aviso. Fala, nos próximos dias podemos ter algum problema. Tem um vídeo explicando a diferença de aviso e alerta no Instagram da Defesa Civil. Você dá uma olhada lá, tem um videozinho só falando isso. Então, nos próximos dias a gente enxerga um risco aumentado de desastre e pode ser... Ou o risco é muito alto, ou mesmo que a chance não seja muito grande, mas o impacto dele é muito grande se ele acontecer. Entendi. A gente emite o aviso. Quando eu estou monitorando, diante dessa previsão, pessoal, vamos ficar de olho na tela aqui. Pode ser que tenha uma chuva forte. Então, vamos ficar vigiando. Nisso que eu estou vigiando o satélite, o radar, descargas atmosféricas, estações meteorológicas, eu estou vendo aquilo que foi previsto começar a se concretizar, a gente emite o alerta. Entendi. Nas próximas horas. É agora. O alarme pode vir também via celular, mas pode vir também a sirene de alarme lá no município, né? Na televisão também aparece. Ou no sino da igreja. Aí é agora. É agora mesmo, já encheu lá em cima a água. Em Mimoso aconteceu último, isso. Né? É o Mimoso último, a gente teve isso. É agora, galera. Na região de Reserva, que fica bem ao norte do município de Mimoso, quase divisa com Muqui, foi observado que o rio já estava fora da calha e a chuva estava caindo muito grande, o volume estava muito grande, a vazão estava muito grande. E daí a comunidade avisou o coordenador municipal, falou, chama Leonardo, falou, Léo, tá muito cheio aqui. Aí ele já sabia, falou, nossa, 8 horas mais ou menos essa água tá aqui embaixo. Ele foi com o carro e falou, pessoal, tá vindo uma enchente, saiam de casa, saiam da área que alaga, e não sei o quê. E tocou o sino da igreja e tal, e avisou. Muita gente saiu de casa. Muita gente não saiu, mas ficou acordada vigiando o rio. E aí quando viu ele subir, saiu. Teve gente que não bancou o alerta dele, teve gente que tinha dificuldade de locomoção. E aí, quando a enchente chegou, a inundação chegou... Lá foi um caso específico de enxurrada. Não chegou a ser uma enxurrada, foi uma inundação. Uma inundação mesmo. Mas é que primeiro encheu da chuva que caiu em Mimoso, depois veio a chuva que tinha caído lá em cima, de Atílio Viváqua, de Muqui, ela desceu, e quando ela chegou aqui ainda estava cheio, e aí deu uma segunda subida de nível do rio. Você trouxe alguns dados pra gente, né? De ajuda humanitária. Também trouxe da chuva de Mimoso, também tem aí os slidezinhos que mostram o que aconteceu. Esse daí é de quê? Isso foi toda a ajuda humanitária que a gente deslocou para aquele desastre no sul do estado no ano passado. Então foram 113 mil itens de ajuda humanitária entre colchões, kit limpeza, kit dormitório, kit higiene pessoal, água, cesta básica. Cada um desses é considerado um item. Do estado. Dos voluntários juntos. Tudo que a gente recebeu, entregou. Que era de vocês e do... Ou que entregaram para a gente e a gente transportou. O que os voluntários entregaram eles diretamente não contou aqui. Ok. Do ES Solidário, que foi o esforço estadual para receber os donativos de forma organizada e concentrada, foram 39 mil itens. Que a gente entregou, comprado pela Defesa Civil no tempo de paz, né? Foram 62 mil itens. 12 mil foram itens de empresas que doaram. No total, dentre esses itens todos, aí foram 259 mil litros de água mineral. E isso a gente transportou em 244 caminhões. A gente fez esse transporte. Então foram 244 remessas por caminhões, às vezes caminhão até bitrem, para entregar coisa lá nos municípios do sul do estado. E nesse caso, o gargalo de entrega de produtos que às vezes não está apto a uso, fica nesse 38 Fica aí, nesses 39 mil. Muito, né? Muita coisa. Fora o que não passou por nós, né? Que foi entregue direto lá no município e que virou um problema. A gente não contabilizou porque não foi uma entrega nossa, mas virou um problema a ser gerido, né? E a gente ficou por meses, as pontes já estavam restabelecidas e a gente ainda tinha lá pilha de donativo no ginásio. Ainda tem isso, sei lá? Ainda tem muita coisa? Hoje eu não sei como é que tá. Eu acredito que hoje já esteja... Eram umas 40 semanas que a gente estimava para livrar e acho que já livrou. Tipo assim, deve ter kit lá ainda, né? 40 semanas é muito
É porque era uma carreta por semana, uma caçamba por semana de itens, né? Então, de variados itens para poder doar. Falando sobre essas questões, né, de análise preditiva, né, que o senhor estava falando, até mesmo de prever, né, quantitativo, né, de suprimentos, né, necessários e tal, o que o senhor acha sobre como que a inteligência artificial, né, sistemas, né, aplicativos, IoT, né, internet das coisas, pode ajudar? Sim, ajuda. Por exemplo, uma das formas de você ir calibrando e aperfeiçoando esses modelos matemáticos preditivos é com o machine learning. Tá. Você pega, alimenta o sistema com dados que você conhece do passado, manda ele prever, depois você mostra para ele o que realmente aconteceu. E ele vai Aí ele vai comparar ali, né? todas as variáveis de forma muito mais rápida do que um humano faria, né? Olhar todas as variáveis que ele tinha na previsão. Por exemplo, a chuva em Mimoso foi do dia 22 para 23 de março. Eu coloco a previsão do dia 21. Todos os dados do dia 21, Ricardo, roda essa previsão com esses dados, ele vai rodar. Aí eu dou para ele a chuva que aconteceu de 22 para 23. Aí a inteligência artificial ela vai começar a corrigir o modelo a partir do observado. Quanto mais a base de dados eu tiver de previsão e de dado observado, mais eu consigo, por inteligência artificial, aperfeiçoar o modelo numérico preditivo. É uma das formas de você aperfeiçoar o modelo. Uma das ferramentas, né? Digamos assim. Outra coisa é que eu posso, nos sistemas, e a gente está caminhando para isso, tá? Num futuro não muito distante, vão ter os sistemas com todas as áreas de risco mapeadas, georreferenciadas no estado, com limiares de o que de chuva aqui nesse ponto resulta numa possibilidade de movimento de massa. Tá bom. O que de chuva nessa região aqui significa uma inundação. E daí, com esses setores todos mapeados, eu consigo colocar o que eu estou observando de chuva, o que eu tenho de chuva acumulada, porque às vezes digamos assim, a encosta ela vai descer, porque muita chuva caiu de uma vez, às vezes não precisa muita chuva, mas vários dias de chuva vai encharcando o solo e aí vai acumulando e aí o solo escorrega. Sim. Eu coloco isso aí no sistema e o próprio sistema vai olhar para todos os setores de risco do estado e ele pode, por inteligência artificial, programação, né, por sistema lógico, ele dizer, opa, aqui eu tenho esse risco, nesse parâmetro, eu já tenho isso aqui de observado, e quando eu carrego a previsão, ele vê, opa, pode chover mais tanto. Se essa chuva se concretizar, aqui eu vou passar do limiar de desastre. E aí ele acende e fica muito mais fácil monitorar, porque ele já cruza tudo e ele já alerta para o operador, aqui eu vou ter problema, vamos emitir um alerta. E o próprio sistema ele já pode gerar o arquivo KMZ para eu mandar na interface de divulgação de alerta e mandar aquele polígono para mandar o alerta, ou o aviso, enfim. Tudo isso pode acontecer. O sistema pode ser programado, Santa Catarina está indo nessa linha, o próprio sistema ele já gera o card para ser publicado e ele já pode ele publica, manda no Instagram para os grupos de divulgação, publica no WhatsApp, publica no Instagram, TikTok, assim, nas redes sociais todas. Sim. O próprio sistema faz isso de forma automática. Automática. Perfeito. Então, se o senhor fosse traçar um panorama, né? Esse desastre específico que a gente está falando ali, né? Que não foi só Mimoso, outros municípios também, mas 2013, 2024, o que a gente tem aprendido para daqui para frente? Bom, acontece que a gente tem visto uma recorrência mais frequente de desastres, uma intensidade maior e áreas afetadas maiores. Sem entrar no mérito de por que estão acontecendo alterações no clima, enfim, o fato é que os desastres estão acontecendo num nível maior. Sim. Em parte, porque a população está crescendo e muitas vezes... Tomando áreas que... porque a gente tem... O desastre ele acontece, a probabilidade de um evento danoso, de uma ameaça, se concretizar sobre uma vulnerabilidade, certo. Que são as pessoas. Se escorregar uma encosta agora, no meio do mato lá, não é um desastre, porque não tem ninguém vulnerável. A encosta escorregar é uma ameaça, mas não tem nada vulnerável a ela, não é um desastre. Então a gente tem as áreas de risco mapeadas, que são aquelas áreas onde você tem vulnerabilidade exposta a uma ameaça. Certo. Mas você tem também mapeado no estado, o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a ter 100% das áreas urbanas dos municípios com os seus setores de risco mapeados. A gente já sabe as áreas de risco.
E a gente também tem as cartas de suscetibilidade. Eu também sei nos municípios quais áreas ele não deve ocupar. E muitas vezes a expansão habitacional, De forma irregular, às vezes regular também, Regular? mas ela cresce para cima de áreas que são suscetíveis a risco. Elas não são área de risco hoje porque não tem ninguém morando. Entendi. Mas se morar alguém, por exemplo, vai rolar um bloco. Se não tem ninguém morando, não tem problema nenhum, Pra pode mim, rolar. Mas se começar a morar alguém, você Vai começa a expor pessoas àquele risco. E o fato desse crescimento populacional, muitas vezes não organizado e sobre áreas suscetíveis, você começa a gerar mais vulnerabilidade a desastres. E também isso contribui para o aumento do número de desastres. Entendi. Complicado. E olhar para isso tudo é o que a gente faz fora do desastre. Então, essa evolução, É fazer esses estudos, né? compra de Volta pra radares, primeira a evolução pergunta, o que do... eles fazem antes? O A que evolução população acha que eles do não modelo fazem? numérico, a compra de estações meteorológicas, porque não são processos simples para você. Por exemplo, agora a gente está finalizando um estudo de quantos radares precisa e onde colocar. Estamos finalizando, com a ajuda de uma consultoria externa do Sistema Meteorológico do Paraná, que é uma empresa pública do estado do Paraná, o CIMEPAR. Definimos? Beleza, vamos comprar. Fazer a licitação não é simples. Imagina um estudo técnico preliminar, o termo de referência para você comprar um radar meteorológico. Todas as características que ele precisa ter. Então, tudo isso é complicado, não é simples. E tudo isso a gente está fazendo fora do desastre. A gente não está parado. Pelo contrário, eu acho que a gente trabalha mais fora do desastre do que durante o desastre. Hoje o Estado ele tem investido bastante, né? A gente percebe que o Estado vem investido já há algum tempo e tem investido grande mesmo, né? A gente tem aqui um centro que é o CIDEC, Centro de Inteligência e Defesa Civil, que é uma estrutura fantástica. Eu acho que são poucos os estados no Brasil que têm uma estrutura como aquela, né? Então a gente vê ali, né, a percepção que o governo do estado, né, e os órgãos competentes têm ali sobre isso e fizeram aquele investimento ali exatamente para poder fazer todo o planejamento, coordenação, né, numa situação de crise em si. Alguma outra coisa mais a gente tem investido aqui? Por exemplo, a gente vê alguns lugares que utilizam drone, seja para fazer um mapeamento, mas também fazer busca e salvamento, né? Equipamentos, né, de combate a incêndio. Como que está hoje o estado do Espírito Santo? Bom, de 2013 para cá, a gente teve uma evolução assim enorme, exponencial. Saímos de 9 unidades operacionais do Corpo de Bombeiro para 23, 24 com o Centro de Resposta a Desastre. 2013 para cá, então, nesses 12 anos, a gente mais que dobrou de tamanho. E a nossa capacidade de responder a desastre no que diz respeito a socorro especializado, né? Ele se baseia no nosso sistema de atendimento à emergência. Então, as equipes que vão atender desastre são as equipes do Corpo de Bombeiro. Então, aumentar o Corpo de Bombeiro amplia a nossa capacidade de responder desastre. E a gente ampliou, tanto em número de unidades quanto em doutrina. De 2013 para cá, a gente não tinha nenhuma doutrina de salvamento de desastre. E começamos a construir isso. Então, mandamos gente para outros estados e trouxemos gente de outros estados para cá. Hoje a gente tem o soldado nosso, ele é formado em salvamento em enchente, inundação e águas rápidas, que é aquele salvamento com barco. Não é tão simples, não é qualquer tipo de barco. Por isso também o voluntário é perigoso. O cara vem com um barco qualquer, a correnteza leva, vai ser mais uma vítima. O Rio Grande do Sul teve isso, né? Então teve você tem que estar com barco próprio, com motor próprio, com técnica própria, para você conseguir salvar. Quando a água está parada, é só uma enchente, né? É uma coisa. É uma coisa, tudo vai bem. até boiando. Mas você não pode ir sem coordenar. Depois, um negócio interessante sobre isso aí do Rio Grande do Sul, se você lembrar, você pergunta de volta. Mas vamos lá. Então, também treinado para essa parte, treinado para o que a gente chama de salvamento em deslizamento e soterramento, que é aquelas movimento de massa, terra, né? O landslide ali. A BREC, que busca e resgate em estrutura colapsada. Às vezes a terra atinge uma edificação, essa edificação colapsa, aqueles escombros, você tem técnicas e equipamentos específicos, sensores, câmera com fibra ótica, maquinário para cortar, para abrir, para quebrar, escorar. Tudo isso a gente comprou também e forneceu às equipes de animais, vocês têm? Cães para farejar. Olha só, que legal. Para localizar pessoas vivas e óbitos. Então a gente tem esses cães também. A gente não tinha também em 2013, hoje temos.
Curiosidade, qual raça? Varia. Mas normalmente é pastor alemão, pastor belga de Malinois. Sempre um pastor, são né? os cães que são mais rústicos para esse tipo de serviço, né? Para outros tipos você pega outras raças, mas no geral são esses aí. Então, enchente, soterramento, breque e combate a incêndio e vegetação, que também é um desastre, né? Também chega aquela época de desastre de incêndio e vegetação. A gente também evoluiu, a gente entregou. Ainda em 2013, a gente começou o movimento de entregar para cada município uma caminhonete, GPS, computador, laptop, maquinário, para os municípios estruturarem as suas defesas civis municipais. No ano passado e retrasado, a gente entregou para mais 74 municípios dos 78. Ficaram de fora só os da Grande Vitória, que tem mais poder aquisitivo. Os outros 74 receberam uma caminhonete, drone e outros equipamentos. Um kit de defesa civil. Então, todos os municípios receberam um drone. Todos. Mais as unidades do Corpo de Bombeiro, mais as regionais de proteção e defesa civil. Outra coisa, as regionais. Para facilitar esse apoio ao município, nós não tínhamos regionais em 2013. Hoje a gente tem 15 regionais, para que elas possam atender o município e estar ali de perto, ajudando o município a se capacitar. O município tem que fazer o seu plano de condição. Não sei fazer. Nós vamos te ajudar. Em vez da gente tomar conta de 78 municípios, a gente tem 15 regionais para ajudar a dar esse suporte para o município. Todo ano a gente tem um plano de capacitação para ofertar cursos sobre análise de risco geológico, análise de risco estrutural, solicitação de recursos, solicitação de ajuda humanitária, solicitação de recursos para a União, decretação de situação de emergência, estado de calamidade, plano de contingência, gerenciamento de abrigo, o que você imaginar de curso nessa área a gente oferta. Temos a grade e se os municípios precisarem, a gente coloca curso fora da grade para apoiar os municípios também. Operação de drone, georreferenciamento, geoprocessamento de imagens, tudo isso isso é interessante. A gente fica o ano todo ofertando isso para os municípios, o ano inteiro, para poder eles terem mais capacidade de atender o desastre. Isso é aberto para a comunidade? A gente dá preferência para os integrantes do sistema. Mas em sobrando vaga e tendo gente da comunidade querendo fazer, também vai fazer também. Pode fazer também. Que mais? Sim, aí nesse compra de equipamentos para o bombeiro também, renovamos a frota de caminhão de combate a incêndio próprio para combate a incêndio, equipamentos como bomba costal, EPIs de combate a incêndio florestal, ferramentas, estamos evoluindo em ferramentas de emissão de alerta, de monitoramento. Hoje a gente já tem plantão de meteorologistas 24 horas. Então, em 2013 não tinha 24 horas. Hoje, 24 horas por dia tem um meteorologista fazendo monitoramento. E estamos tentando aperfeiçoar as ferramentas que ele tem para fazer esse monitoramento. Entendi. Tanto as ferramentas físicas, estações meteorológicas, como os radares, como o acesso a dados de satélite e sistemas que reúnem todas as informações em produtos que o meteorologista enxerga. Entendi. Então, tudo isso a gente avançou e estamos avançando, né? A própria estrutura da defesa civil, o SIDEC, como você mencionou, né? Então, o centro a partir do qual a gente gerencia o desastre, hoje é uma estrutura física e de hardware muito mais robusta para permitir o gerenciamento do desastre. Tudo isso fomos avançando de 2013 para cá. Certo. E quanto ao Rio Grande do Sul? Sim. É porque teve uma polêmica, bem lembrado, não está tão ruim não. Teve uma polêmica muito grande, assim, por um lado, as pessoas falando que o Estado não dava conta e tinha que ter um monte de cidadão ajudando a fazer o socorro. E por outro lado, gente criticando que eu não posso ajudar, quero ajudar, estão reclamando de eu ajudar, e por que isso, por que aquilo outro? O que acontece? Pensa que no Rio Grande do Sul, o volume de chuva foi algo assim, sem precedente, eu estou falando no planeta. A área inundada era maior do que a Itália. Se fosse na Europa, é como se você inundasse um país inteiro. Então, um desastre desse tamanho é impossível que o poder público de qualquer país do mundo, mesmo o Japão, fosse capaz de responder em quantidade suficiente para atender todo mundo. A diferença é que no Japão você tem lá 3% das pessoas necessitando ser resgatadas. A maioria delas, elas mesmas se resgatam. E lá no Rio Grande do Sul, não. Você tinha um volume muito grande de pessoas que não, por diversos motivos, ou dificuldade de locomoção, ou porque não recebeu alerta, ou porque não acreditou no alerta, porque teve casos de carros de som passando, avisando as pessoas para sair e as pessoas não saíram.
Mas, enfim, você tinha um volume de pessoas a serem resgatadas muito grande. Então, por um lado, o poder público não tinha condições de atender todo mundo ao mesmo tempo. Você tem lá, sei lá, milhões de pessoas, milhões de domicílios para serem evacuados, não tinha condição de alcançar todos eles, porque você não tem equipe suficiente e porque você não tem alcance dessa equipe. Você tem que... Começa a sair daqui, atende as primeiras casas, vai atender as outras, você enche o bote, traz para cá 5 pessoas, vai fazer outra viagem do bote. Isso leva horas e horas para você poder alcançar todo mundo. E, por outro lado, as pessoas que iam fazendo sem se coordenar. E aí você começa a você perder, não é nem só problema, mas você não otimiza o recurso. Às vezes eu mandei muito recurso público para um município e lá estava atuando muito voluntário. Aí sobrou recurso aqui. E em outro tá faltando. Aí lá tinha, aqui não tem ninguém. Porque eu mandei para cá, que aqui estava pior. Mas lá não foi ninguém. Aí eu vou ter que tirar daqui e mandar para lá. Aí eu tiro daqui e mando para lá, o voluntário para de atuar aqui e vai para lá. Aí aqui fica sem. Então, quando as coisas não são coordenadas, você tem esse... E isso aconteceu muito no Rio Grande do Sul. Muito. Aí o cara, por exemplo, botou o jet ski dele. Eu botei meu jet ski na água aqui, não sei o quê, por que lá o bombeiro não pode botar o dele? Eu botar o meu, eu tô botando o meu. Se o motor aspirar um galho e quebrar, é meu, é problema meu. Agora, e o cara lá, que o jet ski é um recurso público, e se estragar, você tem um inquérito técnico, pode responsabilizar o agente, porque estava naquela água. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você cobrar do cara, para ele ter que ressarcir o poder público por causa de um recurso que... Então, é um pouco diferente. Tá? E, às vezes, jet ski não é o melhor recurso. A gente usa barcos infláveis. Vamos supor, você usa um barquinho de alumínio. Até uma chata. A pessoa entra, faz peso aqui e o barco balança. Às vezes vira. Então, o melhor barco é o inflável, que ele está... É a borda dele que dá a flutuabilidade. A pessoa entra pela boia, né, em volta do barco, o barco não vai tombar. Mas também, assim, a pessoa que quer ir com jet ski, se conversar com a Defesa Civil, a Defesa Civil também vai saber onde que o jet ski pode ir. Você ou atua que o barco... nessa área. Isso. Aí, ali eu já sei que tem uns caras do jet ski ali. Então, vou mandar... Que podem ir para lá. Isso. Aqui a água está mais... A correnteza está um pouco maior, mas o seu motor é melhor, você consegue ir e tal. É tudo conversado. Tudo conversado. Se você coordena, você otimiza os esforços. E aí você garante que todo mundo que tem que ser atendido seja atendido em menos tempo. E todo mundo porque você que queira fazer consiga fazer. Consiga fazer, né? No próprio judô a gente vê isso, né? É o menor esforço com o maior resultado, né? É a técnica que você utiliza. A técnica que supera a força, né? Coronel, me fala uma coisa. O senhor citou aí vários tipos, né, de situações que devem ser empregados ali, né? A Defesa Civil nossa fica vinculada ali ao Corpo de Bombeiros Militar. E eles têm, ou tinham, não sei, algumas coisas vinculadas a desastres de produtos perigosos. Desastres tecnológicos. Desastres tecnológicos, né? Uma espécie dele é esse de... Tecnológico, chama? Mesmo sendo produtos perigosos? Produtos. Aí porque tecnológico é que ele advém de um... Não é... Por exemplo, a chuva é natural. Entendi. O tecnológico é uma represa que rompeu. Sim. Não é estrutura... Foi estrutura construída, humana. Entendi. No caso do Corpo de Bombeiros, ele atua nesses, mas também ou não, no caso do DQBRN. Defesa química, né? Radioativa, biológica. Química, biológica e nuclear. Atua ou também. É alguma coisa específica das Forças Armadas? A gente também atua. Tá. A gente também atua. A gente chama de PP, Produtos Perigosos. É uma linguagem diferente, mas é isso. É a mesma coisa do Sim, DQBRN você tem, lá do Exército. Você tem roupas de proteção de nível D, C, B, A, até roupa nível A mesmo, totalmente encapsulada, para fazer a atuação ali numa ocorrência com produtos perigosos. Em inglês chama de HAZMAT, né? Hazardous Materials, né? Produtos... Que pra gente aqui, né, não pensando num desastre desse de conflito, né, ou de uma usina, como aconteceu em Fukushima e etc., mas às vezes um caminhão transportando um produto químico, né? E acontece. Não, eu penso que assim, demais, dentro do porto. Tomba, né? Dentro do porto. Não é. O porto tem essas transporte na estrada, em indústria acontece. A gente teve no ano passado mais de 2.500 eventos de produtos perigosos. Aqui no estado. 1.000 e poucos foram relacionados ao GLP, que também é considerado produto perigoso. Sim. Ocorrências, né? Um resultado em desastres, mas ocorrências. Classe 3, eu acho. Ou seja, 1.000 e alguma coisa foram outros produtos que não foi GLP.
ácido. Nossa, todos Enfim, ali, né? As 9 peróxido, classes ali, todos é. dele ali, né? Interessante. Então a gente faz também. Você trouxe mais 2 slides? Era sobre aquela ajuda humanitária lá em Mimoso. Se você quiser ver as chuvas de lá. Isso, vamos dar uma olhada? Esse aqui é o tipo de itens que a gente entrega, né? Então, a cesta básica, colchão, cobertor, kit lençol, foi o que a gente entregou lá em Mimoso. O outro slide, volta um aí, foi para frente, perdão. Foi a curva do que foi demandado e do que foi entregue. Ah, tá. Ó, kit de higiene, ó. Então a gente entregou muito mais até do que foi formalmente solicitado. Então, eu pediu por documento tanto, a gente acabou entregando mais. Fralda geriátrica, a gente nunca para pensar pois nessas coisas, nesse evento de Mimoso, algumas coisas que foram diferentes pra gente. Por exemplo, essa questão aí de fralda geriátrica que a gente precisou, carrinho de mão para poder fazer a limpeza, enxadão, a vassoura, pá, tudo isso coisa que não era comum. Ração animal. Cadeira de rodas. Outra coisa foi uma categoria diferente de pessoas, que você tem lá o desalojado e o desabrigado. A gente começou a ter uma categoria diferente. A pessoa não estava desabrigada, ela estava na casa dela, mas ela não tinha como preparar alimento. Sim. Estava desalimentada. Entregava a cesta básica, falando, não adianta, eu não tenho como cozinhar, eu não tenho como guardar na geladeira, eu não tenho como cozinhar. Aí a gente começou a ter que montar com a ajuda da população, aí teve muitos grupos que ajudaram, Lions Club, Rotary Club, maçonaria, o pessoal foi cedendo espaço ou cedendo gente, que foram cedendo, ajudando nisso daí. Alguns grupos, igrejas, montaram cozinhas comunitárias para aí a cesta básica ia para esses grupos, para poder eles preparar a comida e entregar a marmita. Entendi. Ou numa rua, 1, 2 casas conseguiram lá consertar o fogão, a gente entregava para eles a cesta básica deles e dos vizinhos para eles cozinharem para os vizinhos. Então precisa desse envolvimento das pessoas. Não dá para esperar que o poder público faça tudo. Sim, sim. Tem que entender que é desastre. Não é normalidade. É como brinca, guerra é guerra. Não é guerra, mas é parecido. Infelizmente, desastre é desastre. Você vê pessoas que vão ficar sentadas esperando que o governo faça tudo, porque é sua função fazer tudo isso aqui, e entende como se fosse isso. E aquela pessoa que vai abraçar a causa e peraí, vamos junto fazer isso aí, porque eu sei que você não está sozinho, né? E vamos trabalhar ali. Eu queria mudar um pouquinho aqui o assunto aqui, porque a gente falou num primeiro momento. Já está finalizando? Então vai ser isso aqui mesmo, então. André, tá quase, né? Me fala uma coisa. Como que foi essa sua trajetória? Né? Porque a gente está falando aqui, né? Benício Ferrari, jovenzinho de 19 anos ali, lá em 1996, né, se formando ali no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, em Vila Velha. Saiu ali um oficial R2. De repente ele ingressa de carreira ali mesmo, né, no Corpo de Bombeiros Militar lá em Brasília. No iníciozinho dos anos 2000, oficial recém-formado, trabalhando ali agora, né, e passou por várias outras áreas dentro do Corpo de Bombeiros, que é uma coisa totalmente diferente de proteção e defesa civil. Outro universo. Outro universo, né? E hoje, coordenando ali todas as ações estaduais de proteção e defesa civil. Como que foi essa trajetória? Como que você se enxerga nisso tudo? Não foi nada planejado. Nunca planejei, não planejei estar aqui onde eu estou. E sempre vi Deus conduzindo as coisas. Eu estava no Exército, não fui voluntário para estar no Exército, naquela época a gente não era, né? O pavor do Exército. Meu Deus, se viu o Exército, tanto de mito que tinha, se viu o Exército, vai acontecer isso, aquilo, outro. Era sinistro o negócio, então ninguém queria, né? Mas acabei sendo... Mas foi bom? Pois é. Eu não fui voluntário, mas eu acabei me apaixonando pelo militarismo, pela hierarquia, disciplina, pela... então foi bom. Construir as coisas. Mas, assim, a missão do Exército era uma. Como oficial, eu seria instrutor, eu ia ensinar, por exemplo, como matar, aonde enfiar uma faca, entendeu? Como montar uma ofensiva, como montar uma defensiva. A marcha do papagaio ali, tá? Fogo em movimento. Mas eu percebi que, assim, eu poderia, dentro do militarismo, fazer outras coisas, sendo militar, fazendo outras coisas. Eu cheguei a pensar em ir para a Polícia Militar, mas aquilo não veio para o coração. Eu estava em 97 estagiando e aí
nunca tinha feito, eu peguei um jornal para ler. Assim, eu vou ler classificado. Nunca tinha lido classificado na minha vida. No meio do classificado tinha um edital. Não sabia nem o que era edital. Aí fui ler o edital. O edital era do concurso do bombeiro. O bombeiro tinha separado da polícia naquele ano. E aí, então, o concurso não era para a polícia militar. O concurso era para o corpo de bombeiros. E aquilo saltou dali para o meu coração, imediatamente. E era o vestibular da UFES, era a parte intelectual do concurso, era a prova da UFES. Sempre a inscrição foi de segunda a sexta. Naquele ano era segunda a sexta, mais uma segunda-feira. Eu estava no sábado, antes da segunda-feira. Que bom. Falei, pronto. Aí, aquela ansiedade que você sabe que você está diante de uma decisão que pode mudar o resto da sua vida, era eu ali, né? Aí minha irmã, muito sábia, minha afinada irmã, falou assim, olha, relaxa, faz inscrição, depois você decide. Se você não fizer inscrição, acabou, mas faz inscrição, decide com calma. Eu falei, é verdade. Aí fiz inscrição, e aí vinha lá 5 vagas e eu fazendo direito. E a discursiva, matemática e física. 5 vaguinhas só. Ou seja, a lógica diria para você fazer PM, né? PM, que era discursivo de História e Geografia. História e Geografia. Não. E eu já tinha pensado em não seguir carreira no Exército, porque eu vou ter que voltar para o 3º ano do ensino médio, fazer escola preparatória. Pra AMAN, né? Entrar ir lá para a AMAN, ficar tal, né? 4 anos longe de casa na AMAN. Acabando que eu fiz a prova para o bombeiro para ficar 4 anos longe de casa em Brasília, na academia de bombeiro. E assim eu entrei para o bombeiro, assim. Era impossível, humanamente falando, eu passar dentro daquelas 5 vagas fazendo direito. A minha turma era um cara formado em biologia, que era professor de cursinho de uma série de matérias, o outro fazia engenharia elétrica, o outro fazia matemática, o outro estava vindo da escola técnica e eu fazia direito. Então eu não tinha chance. Você era o outlier. Eu era totalmente o outsider ali do grupinho, mas Deus falou assim, aquela palavra de Gideão, né, de reduzir o exército e para que vocês saibam que vocês venceram com esse pouquinho de gente, para que vocês tenham certeza que não foram pelas suas mãos. Quem venceu... E eu estava estagiando no Exército. Então, de manhã e de tarde, eu trabalhava no Exército. De noite, eu tinha que estudar para as provas do Exército. Então, de noite, eu ia para o cursinho, assistia aula, tinha um cursinho, tinha um intensivo de 6 meses, eu estava no intensivo do intensivo, que eram 3 meses antes da prova. E aí, assistia a aula de noite, voltava para o quartel de madrugada, estudava o que dava no dia seguinte, Exército, e de noite cursinho, sábado de manhã cursinho, sábado de tarde estudar. Eu estou fazendo a minha parte. E passei, graças a Deus, não tenho dúvida disso, graças a ele, e entrei para o bombeiro. E dentro do bombeiro, vivi um monte de coisas, de diretoria de operações, ajudei a estruturar, comandei batalhão, fiquei no RH há muito tempo. E calhou agora de cair na Defesa Civil. Assim, Deus me trouxe até aqui e, por alguma razão, me conduziu na carreira para esse momento. E não foi planejado, não pensei nunca em vir para a Defesa Civil. Hoje eu vejo o quão importante é esse tema de Defesa Civil. Muito associado ao que o bombeiro faz, mas é muito mais amplo. Muito mais amplo do que o bombeiro faz, né? O bombeiro faz muito a parte de socorro. E aqui eu estou falando de prevenção, mitigação, recuperação, que... O bombeiro nem, lá na minha carreira, nem enxergava que a gente fazia isso. E hoje estou aqui fazendo. Então essa foi mais ou menos, em linhas bem gerais, bem resumido, a trajetória. Muito bom. E fazendo muito bem feito, né? Que bom. Estou tentando. Eu fui adjunto, né, da Defesa Civil, Sim. Então eu vim primeiro como adjunto, aí sim, aí isso me preparou bastante para assumir agora a coordenadoria. Então fui adjunto, cheguei no começo de 2023, e aí agora, 2 anos depois, eu assumi como adjunto. Eu que acompanho... assumi como coordenador. Eu que acompanho a Defesa Civil Estadual, né, eu vejo que os últimos comandantes e adjuntos são pessoas fantásticas, extremamente qualificadas, e eu me sinto muito confortável de tê-los onde estão, fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu, como cidadão, seguro, né? me sinto muito seguro, porque eu sei quem é que está coordenando essas ações, né? Hoje mais cedo eu falava, né, que eu estive hoje mais cedo conversando com o secretário de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, que é o Coronel Giuseppe, que foi comandante e foi coordenador estadual. Ele foi coordenador, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador, né, de Proteção e Defesa Civil. E aí você vai vendo, Tine, os outros municípios, né, que geralmente ali quem está lá, né? E aí é o outro lugar que eu trabalho bastante também, né, que é em Viana, e a gente tem lá o Almeidão lá, né, trabalhando lá, você vai em Serra agora, né, que agora o Maurício. É o Maurício, né, e tantos outros ali, você vê então que
a escolha tem sido uma escolha técnica. Né? Pelo menos é o que eu tenho percebido, né? Eu posso estar enganado. Mas tem sido uma escolha técnica de pessoas que conhecem do assunto, que têm trabalhado nisso, né? Então, eu fico muito feliz nesse momento, né? Não ter sido um outro critério de escolha ali, né? Porque no município isso pode mudar muito, muito facilmente. Muda. É um dos problemas que a gente tem, assim, que a gente depende muito do ente municipal, porque é ele realmente que faz o primeiro atendimento. Se o município ele não tem, quanto menor a capacidade do município de atender, maior a demanda que sobra para o Estado. Sim. E pior para o cidadão, porque você tem que pular um degrau para depois chegar ao recurso. Para o cidadão é melhor quando o município atende. E um problema que é nacional, isso assim, das minhas andanças aí junto a outros estados e fóruns de discussão, o próprio as oficinas de construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, tinha gente de estado, de município, da sociedade. Isso eu ouvo todo mundo falando. Dois grandes problemas. Falta de capacitação dos municípios, e aí quando você vai sanando esse problema da capacitação, você tem autorrotatividade. E aí troca muita gestão. E aí você tem uma solução de continuidade em todo o trabalho que estava sendo feito no município. E isso atrapalha muito todo o sistema de defesa civil. Né? Você vê alguns municípios, como Santa Leopoldina, em 2013, fez um concurso. Aí o Wagner, que assumiu lá, passou num concurso para a Defesa Civil e está lá desde 2013. Chegou em 2013, sabia nada. Hoje ele dá aula para os municípios em volta, porque se manteve no sistema, aprendendo e tendo experiências, capacitando e praticando, enfim, evoluindo. Isso, a carreira do agente de defesa civil, ela é uma tônica que a gente fala há muitos anos. É uma das coisas que precisa acontecer no Brasil para melhorar toda a proteção e defesa civil. Na estrutura, né, não existe código de vaga, né, para agente de proteção não e defesa existe, civil. Não existe a profissão regulamentada, não existe a formação mínima, não tem nada disso. A gente está finalizando, né? No nosso ponto final aqui, a gente tem um jogo. O jogo. É verdade, tem lá. Iniciar o jogo dele me preocupou. Vou até a tinta aqui já. Acabou a tinta? Acabou Toma a a tinta. Ver se eu sei jogar esse jogo. Então, no jogo, que o pessoal aí que acompanha a gente já sabe, né? É a nossa piada de quinta série. Ou a gente conta, ou o coronel conta. Como é que vai ser? Qual vai ser o seu escolha? Pode a gente rir, deixa né? escolher. Apesar que já no back-off nosso lá, a gente já contou uma já, né? Mas Já. Aquela já... Já foi, sim. Falar pipa já não pode mais. Falar que eu não posso rir Então a gente já conta. começo a rir. Vocês contam. Você que tem Vocês que contam. E a minha eu tenho que não rir, é isso? Não pode rir. Não pode rir. Perdi. Meu recorde de brincar de sério é 3 segundos. Por que a pá não luta judô? Por que a pá não luta judô? Uhum. Ô, Cris, aí. Por que a pá não luta judô? Vamos pensar, a gente não pode errar porque a gente faz judô. Pois é, cara. Agora ele botou uma saia justa danada. Ele falou que eu fiz aquela pergunta ali para ele que foi complicada. E eu tô me sentindo agora o peixe fora do aquário agora. Porque ela já luta capoeira. Capoeira. Perdi. Aí. É horrível. Não, horrível. eu só segurei, mas eu era pra rir. Não, é horrível. Trocadilho infame. Vou contar isso lá em casa. Fala Por que o colete à prova de balas foi promovido na Defesa Civil? Como é que é? Por que o colete à prova de balas foi promovido na Defesa Civil? Isso pediu por inteligência artificial, isso aí. Foi. Você pediu inteligência artificial. Foi o chat GPT que me deu aqui agora. Não sei. Porque ele sempre protegeu a equipe sem deixar passar nada. Não, essa é tão ruim que ela que... pode ser inteligente, mas não. Vamos só tentar mais uma? Não, vamos tentar mais uma. Por que o caminhão de logística terminou com a namorada? Por que o caminhão de logística terminou com a namorada? O caminhão de logística terminou com a namorada. É pra você, tá? Eu tô... Pode ser pra você também, tá? Eu tô tentando... Caminhão de logística terminou com a namorada. Porque... não vou arriscar, não.
E para você ir pensando já, por que o armazém de logística era tão organizado? Tá, mas Respondo dele ali, né? Não, Por que o caminhão de logística terminou com a namorada? Porque ele sempre estava carregado de problemas. vai a outra. Olha, eu que ouvi o fácil. A outra. E por que o armazém de logística era tão organizado, né? Porque ele tinha tudo sob controle de estoque. Essa é melhor. Essa é melhor. É. Tinha tudo sob No controle. próximo episódio a gente vai Melhorar. Vamos levar o nível. Vamos contratar alguém, né? Tem aquele Bom. menino lá que tá fazendo sucesso agora, né? Foi aluno do o IFES Renato lá. Albani. É isso, Vou Albani. pedir para Trazer Renato o Albani Albani aqui fazer. pra ver.